E o Lente Saúde de agora fala sobre vitiligo. Cerca de 1% da população mundial tem a doença. E eu vim conversar com a dermatologista, a doutora Maria Fernanda Camargo Boim, para nos contar um pouco, explicar sobre essa doença, né, doutora? Sim. O que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença da pele em que ocorre um distúrbio pigmentar da pele. Então, é uma alteração do pigmento da pele, onde nós observamos manchas brancas na região da pele. Tá. E a gente vê, geralmente ela aparece em lugares específicos, porque a maioria das pessoas que a gente conhece com vitiligo tem ou às vezes no rosto ou nas mãos. Então, o vitiligo, ele pode acometer qualquer região do corpo, ele tem um predomínio de aparecimento em áreas periorificiais, por exemplo, pálpebras, região perilabial. Ele pode acometer também regiões como mãos, cotovelos, pés. Nós temos no vitiligo um fenômeno que chama fenômeno de Koebner, onde o paciente traumatiza a pele, pode abrir lesão. Então, a gente vê em áreas de maior trauma, como mãos, pés, cotovelos, uma maior frequência, mas pode acometer toda a pele. Tá. O fato de eu sofrer um trauma não significa que eu terei vitiligo, né? Só se você tiver uma predisposição a desenvolver. Tá. E é isso que eu quero entender um pouquinho, né? A gente escuta muito que o vitiligo, ele é de fundo emocional. É de fato de fundo emocional? A questão da genética interfere? Interfere. Cerca de 30% dos casos de vitiligo têm ocorrência familiar. Tem uma relação com a genética muito importante. Porém, 70% dos casos, a grande maioria, ela ocorre de forma espontânea. Então não é mito, é verdade isso. É verdade. E alguns fatores podem predispor, como estresse, traumas, né? Pode desencadear o aparecimento de vitiligo. Meu Deus, então não tem prevenção. O que a gente tem que fazer? Não tem uma prevenção. É claro que a gente levar uma vida, né? Mais calma. O que às vezes não é fácil, né? Ajuda na prevenção do aparecimento. Mas não tem uma maneira efetiva, assim, de prevenir o vitiligo. E o vitiligo, ele vai aumentando. Como é que eu consigo observar na pele, ou na minha, ou da minha filha, que eu estou com vitiligo? A mancha é pequenininha inicialmente ou ela já aparece aparecendo? Depende do caso. Existem várias formas de vitiligo. Existem vitiligos localizados, em que a gente tem uma ou poucas lesões. Existe o vitiligo generalizado, o vitiligo universal, quando ele acomete mais de 50% da superfície do corpo. E existe o vitiligo segmentar, onde ele fica em apenas um segmento, por exemplo, metade da face, num membro, né? Normalmente as lesões, elas aparecem pequenas e elas podem aumentar ou ficar estáveis. Tá, então vamos falar isso. Como que eu vou fazer o diagnóstico do vitiligo? Vitiligo, então, é uma mancha branca. Pode ser miudinha. Pode ser muito pequena. E o que a gente observa é que é uma mancha extremamente branca. E o dermatologista é o médico indicado para realizar esse diagnóstico clínico das lesões. Então, quando a gente observa, a gente tem manchas que são pouco brancas e manchas extremamente brancas, que nós chamamos de manchas acrômicas. Acrômicas quer dizer sem cor. E com isso a gente consegue fechar o diagnóstico do paciente. Tá. Diagnostiquei, tô com vitiligo, uma manchinha pequenininha, não tem cura? Infelizmente, o vitiligo é uma doença crônica, não existe cura até hoje, porém a gente tem controle. Então nós temos tratamento. Diversos tratamentos disponíveis. Vamos lá. Quais são esses tratamentos? Porque eu sei que você é uma expert aí no assunto. Então, aqui na clínica, nós tratamos muitos pacientes com vitiligo. Dependendo do quadro clínico, a gente pode usar medicações de passar, que são medicações tópicas, medicações orais, vitaminas. E um dos grandes tratamentos para o vitiligo é o tratamento de fototerapia. Nós utilizamos fototerapia UVB de banda estreita para a melhora da pigmentação da pele. Tá, e tem aqui na clínica, e aí ele vai reduzindo ou ele mantém ou ajuda a não aumentar?
Ele reduz. Ele reduz. Então tem solução. A gente trata com respostas variáveis, a maior parte dos pacientes respondem muito bem ao tratamento e a gente consegue estabilizar, controlar e repigmentar o máximo possível. Mas fica a dica aí que primeiro, né, visitar o dermatologista, a gente acha, só quando eu tô com problema. Não, é fundamental, né? Porque, por exemplo, no caso do vitiligo, às vezes a mancha é tão pequenininha que a gente não consegue perceber e quando a gente percebe, a gente já tá pior. Com certeza. Eu vejo, assim, muitos pacientes falando, mas tem tratamento o vitiligo? Tem tratamento. Então, hoje existem diversas opções. A gente tem até tratamento cirúrgico, que você tira pele de área sã e coloca na região acometida. Então, existem hoje inúmeros tratamentos, muita pesquisa em desenvolvimento. Então, com certeza, a gente vai ter mais tratamentos disponíveis no futuro. Londrina tem muito caso de vitiligo? Muitos. E a gente não percebe, né? É o que eu falo, é 1% da população. A cada 100 pessoas, uma pode ter vitiligo. É muita gente. Então, é um número elevado. Agora, doutora, só pra gente já finalizando, acomete mais adulto, idoso, criança ou não tem isso? Não, pode acometer qualquer idade, qualquer gênero, homens, mulheres, né? Então, não tem uma predileção. Então, pode acometer todo mundo. Bom, então, para quem está nos assistindo aí, vou voltar a falar visitas periódicas ao dermatologista, né, que acho que ajuda bastante. E para quem tem vitiligo, também dá para vir, né, e começar um tratamento, porque eu acho que é isso que é bacana a gente colocar. Porque o vitiligo, ele mexe com a questão da autoestima, mas é possível diminuir, reverter um pouco isso, né, doutora? Com certeza. Nós temos pacientes que reverteram, estão estáveis. A gente não sabe dizer como vai ser a evolução. Pode ser que as lesões retornem? Pode ser, mas a gente busca sempre um controle. E nós conseguimos ótimos controles.